nós convidamos aqui para o programa, nesse sábado, o professor de Relações Internacionais das Faculdades Metropolitanas Unidas, Manuel Furriela. Professor Furriela, como vai? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, tudo bem. Vamos começar então fazendo um balanço desse primeiro ano de Joe Biden e conversando um pouco com os nossos ouvintes sobre a queda da popularidade do presidente americano, né? Os índices não são favoráveis ao democrata, professor? Realmente há um período de desgaste. O fator máximo em termos internacionais de desgaste da gestão Biden foi a saída atribulada, desorganizada, desocupação do Afeganistão. Aquela correria toda que nós verificamos, os atos de violência, a morte de cidadãos afegãos no desespero de fugir do país, toda essa situação completamente evitável, desde que a gestão Biden tivesse organizado a desocupação. Então, a crítica não é pela saída das tropas americanas. Existe quem faça essa crítica, mas, no meu entender, depois de 20 anos de desocupação e de ocupação americana, melhor dizendo, com tropas, também algumas tropas internacionais, numa ocupação que não se justificava mais, a desocupação era necessária, mas de forma organizada. Então, ali foi o ápice de todo esse processo. E temos aí também o desgaste da pandemia, já que ela ainda perdura, e o processo de vacinação, com uma promessa de que avançaria para toda a população, acabou não chegando nesse ponto. Professor, bom dia para o senhor, obrigado por atender aqui ao nosso convite. Bom, o senhor falou da saída do Afeganistão, aquelas imagens vão ficar guardadas na mente da gente, acho que para todo sempre, né? Para todo sempre. Teve a questão da pandemia, o presidente Biden pegou uma situação bem delicada. Ele fala que ele aumentou o número de vacinados, isso tudo é verdade, mas ainda está aquém do esperado, o número de contaminados lá, como o senhor falou, ainda é muito grande. E aí tem a questão também, né, professor, do desemprego e da inflação. Uma inflação que não se via há muito tempo nos Estados Unidos, né, professor? Sim, são índices inflacionários que desde os anos 70 do século passado, né, quando a gente teve o choque dos preços do petróleo, a crise do petróleo, onde tivemos um processo inflacionário que por aquele motivo ele foi muito elevado, desde aquela época, né, e nessas décadas todas, os Estados Unidos enfrentavam um período inflacionário tão elevado. E tem relação direta com a pandemia. Nós tivemos um processo de desorganização do abastecimento internacional, tanto é que parte da inflação brasileira ela também se explica por um fenômeno internacional, não toda ela, porque o Brasil tem a sua própria crise e outros problemas que, né, não vem ao caso aqui discutir, não é o momento, mas no caso americano o principal fator é esse. Mas há sim também uma crítica na gestão desse processo, já que o governo americano ele não agiu a favor desse abastecimento, do restabelecimento das cadeias produtivas. Concordo com você, o processo inflacionário também é objeto de críticas à gestão americana, né, à gestão Biden, e ao desemprego, por conta também desse processo, dessa crise. Então, a pandemia e seus efeitos inflacionários, em termos de desemprego e de saúde pública, né, como a gente mencionou, que ainda existem efeitos muito severos que sobrecarregam o sistema de saúde norte-americano, todos esses são processos de desgaste e o governo Biden não conseguiu lidar muito bem com esses problemas e a alegação de que herdou da gestão anterior, ela não tem convencido muitos americanos, porque o tempo vai se passando e as soluções agora têm que partir da própria gestão, da gestão atual. As informações das agências internacionais dão conta que 100 mil soldados russos estão na fronteira com a Ucrânia. O Kremlin continua negando que vá invadir a Ucrânia. Nesse momento, nós temos a expectativa, né, por novas rodadas aí de conversa entre Estados Unidos e Rússia sobre a situação da Ucrânia. É a que mais preocupa no mundo hoje? Os russos vão invadir a Ucrânia? Os Estados Unidos vão conter, de alguma forma, essa ameaça, professor? Em termos de conflitos internacionais entre estados,
é o que mais preocupa. A gente tem vários problemas em termos de guerras civis, né? Este ano, por exemplo, com certeza nós vamos ter um agravamento da guerra civil na Etiópia. Só para a gente dar um exemplo de conflito internacional que vai ser preocupante neste ano. Mas em termos de conflito entre estados, entre países, com certeza, né, esse da Rússia com a Ucrânia é o mais preocupante. Até mesmo porque envolve uma potência internacional, que é o caso da Rússia, que tenta restabelecer seu poder geopolítico naquela região, na região onde tinha influência no período soviético, tenta restabelecer, tenta afastar a influência das potências internacionais em termos da instalação de equipamentos militares via OTAN na Ucrânia. Então, esta questão é a mais preocupante atualmente. E a Rússia, ela não tem somente interesses em termos de defender sua fronteira, né, ao rechaçar qualquer estabelecimento de relações entre a Ucrânia e a OTAN. Ela também teme que a Ucrânia faça com que toda aquela região fuja novamente do seu controle. É o caso de países vizinhos como a Geórgia, por exemplo, e a Bielorrússia. E a Ucrânia tenta estabelecer um processo democrático de aproximação com a União Europeia. Então, todas essas situações na sua fronteira, não só em questão de defesa, mas também no estabelecimento de projetos democráticos que possam afetar a sua influência nos países vizinhos, fazem com que a Rússia tenha interesse, sim, em influenciar os destinos da Ucrânia. Além disso, a Rússia, ela com certeza deslocou suas tropas para a fronteira para pressionar a Ucrânia e tenta buscar uma justificativa para a intervenção. Ela não pode usar a justificativa de aproximação da Ucrânia da OTAN, como uma justificativa, obviamente, para a invasão daquele país, mas ela tenta buscar outras. Por exemplo, como há uma grande quantidade de russos que vivem na Ucrânia, há sim uma chance da Rússia utilizar como argumento para a invasão o fato de que estaria protegendo seus cidadãos naquele país. É uma das formas como a Rússia tenta justificar uma possível invasão. Nós estamos conversando com o professor de Relações Internacionais da FMU, professor Manuel Furriela. Professor, ainda nessa linha internacional, né, dos conflitos internacionais dos Estados Unidos, tem muita gente que diz, eu não sei se justo ou injustamente, professor, que durante o governo Trump, com todos os problemas que ele trouxe, enfim, internamente e até externamente, basicamente em relação à defesa do clima, saindo do Acordo de Paris, enfim, houve muitos problemas no governo Trump, mas se diz que durante o governo dele não se viveu nenhum risco real de conflito internacional envolvendo os Estados Unidos. E que parece que Joe Biden, que se imaginava teria um governo mais equilibrado, se é que dá para dizer assim, o risco de um conflito internacional parece maior. Isso faz algum sentido, professor? Faz sim. Se a gente fizer uma análise da gestão Trump que seja técnica, pragmática, não com paixões políticas, né, ou criticando alegações polêmicas, né, o Trump ele fazia uma gestão utilizando-se também de alegações ou de afirmações polêmicas. Era um estilo que propriamente ele tinha e que esse estilo pode ser criticado ou não. Mas se a gente tirar esse ponto da nossa análise, se a gente fizer uma análise pragmática, ele sim desembaraçou grandes conflitos internacionais, ou pelo menos ele desaqueceu os grandes debates. A gestão dele era muito mais marcada por negociação, já até por conta do seu perfil empresarial e do seu entendimento de que com negociação várias questões podiam ser resolvidas. Nós temos, por exemplo, aquela visita histórica dele à Coreia do Norte, onde houve uma aproximação, imagine só, com o líder norte-coreano para que houvesse o início de algum tipo de diálogo. Então, se a gente fizer esse tipo de análise, com certeza foi um período menos conturbado. Houve um conflito comercial com a China, mas que não era armamentista, era uma briga, uma disputa comercial, que em nenhum momento houve qualquer tipo de risco
à segurança internacional, mas tirando, né, essa situação, em geral, foi um período mais tranquilo por conta do perfil da sua gestão. Já a gestão Biden, até por conta do nível de entendimento internacional de Biden, busca-se uma relação mais direta e conflituosa. Isso vai acontecer cada vez mais com a Rússia, já que com a Rússia há uma disputa em termos de geopolítica. Tanto é verdade que a Rússia cogita o envio de armamentos a Cuba e a Venezuela para ficar próximo do território americano em resposta ao avanço sobre fronteiras próximas suas, né, de armamentos da OTAN. Então você tem uma situação agora um pouco mais tensa por conta de perfil de gestão. Então a sua análise está correta se a gente verificar em termos objetivos e factuais de conflitos que têm acontecido mais agora do que aconteciam naquele momento. A postura da gestão é diferente. E em termos de busca de solução dos problemas climáticos, de meio ambiente, né, problemas internacionais de meio ambiente, né, que a gente tem globais aí no mundo todo, como você falou, esta é a postura mais diferente que nós temos na gestão Biden em relação à gestão anterior. Né? Realmente, ele é mais assertivo nesse sentido e os embates também serão mais frequentes por questões de debate em razão das mudanças climáticas. Professor, só para a gente encerrar, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. A gente falou sobre esse conflito externo, né, a relação dos Estados Unidos com o mundo, mas internamente o presidente Biden tem um desafio importante nesse ano, que são as eleições legislativas, né, do final do ano. E há um risco sério do Partido Democrata perder cadeiras, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que vai dificultar ainda mais a vida do presidente para os próximos anos. É uma eleição que não dá para projetar ou dá para ter ideia do que sairá das urnas, professor? Essa eleição realizada este ano, ela é uma prévia para o que vai acontecer no futuro na divisão política, né? Como nós sabemos, os principais partidos políticos nos Estados Unidos, eles praticamente são até majoritários na condução do país, são os democratas e os republicanos. Você tem alguns outros pequenos partidos e candidaturas independentes, mas quem toca o país desde sempre, né, desde a sua existência no processo de independência, são esses dois. Essa eleição realizada este ano, ela é importante como termômetro do futuro. Né? E quem vai também estar muito de olho nela, obviamente, é Donald Trump. Ele ainda tem condições físicas e até mesmo, né, de votos, já que ele teve uma candidatura, ele perdeu, mas teve uma candidatura muito robusta na eleição presidencial, é Donald Trump. Ele vai estar de olho aí uma possível reorganização partidária para que ele saia novamente como candidato, apesar dos desgastes de final de gestão. Então, ela é um grande termômetro, sim. E Joe Biden, ele trouxe uma gestão não tão diferente ou tão inovadora quanto muitos diziam. Tanto é que parte da esquerda brasileira dizia que a gestão Biden seria uma gestão muito diferente das anteriores. E não tem sido. Você levou aqui a questão dos embates internacionais, dos conflitos internacionais, é uma gestão muito mais combativa. E tem um outro ponto que tem sido pouco lembrado, que é a questão da imigração. Havia uma perspectiva de liberação das fronteiras por ingresso de uma quantidade maior de imigrantes, e o contrário aconteceu. A quantidade de deportações nesta gestão Biden é recorde, o que mostra que é uma gestão que não é exatamente aquilo que muitos diziam. Aqui o meu ponto não é criticar a gestão propriamente, é dizer o que, inclusive, eu já dizia na época. Ele é um político democrata, mas ele é um político conservador. Ele é um político tradicional de quase 50 anos no Senado americano. E pelas posturas que ele tinha, pela origem, né, de representação de interesses mais interioranos americanos, a gente já imaginava que não seria aquela gestão, né, progressista
segundo a linguagem que alguns usam, né, que seria uma gestão propriamente muito mais conservadora, e tem sido. E este ano, com certeza, nessas eleições que você mencionou, haverá um desgaste por conta de não ter sido tão inovadora quanto boa parte dos eleitores buscava. Trazendo mais informações para você aqui sobre as questões internacionais, que são importantes também para o conhecimento dos nossos ouvintes. Convidamos então o professor de Relações Internacionais das FMU, Manuel Furriela. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Gente. Até uma próxima. Bom dia.